bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Não sei se todos aqui participaram do nosso a primeira parte, né? Do workshop de Microsoft 365 Business Premium. Quem está aqui no nosso bate-papo e participou, aciona para a gente ali no chat, para eu entender ali como que eu vou conduzir falando no anterior, fazendo menção anterior, ou posso seguir adiante, só para eu ter uma ideia. O Luciano Bastos disse que não participou, mas aí está gravado, tá, pessoal? Depois a gente vai disponibilizar o link para vocês, vai estar publicado no nosso canal no YouTube. Legal. A maioria aqui está participando pela primeira vez. E hoje à tarde nós temos outro, né? A gente vai falar de Microsoft Intune, hoje à tarde, às 14 horas, né? Legal, turma. Já dá para eu ter uma ideia de como a gente vai conduzir, tá? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Azure Active Directory e Azure Information Protection, tá? Eles estão disponíveis aí no Microsoft 365 Business Premium e eu vou começar no Azure Information Protection. Depois eu vou apresentar para vocês um pouquinho do Azure Active Directory, tá? Dentro do Microsoft 365 Business Premium, nós temos o Azure Active Directory Premium 1, tá bom? E essa que é a nossa tocada de hoje, tá? Eu não estou vendo o chat aqui, mas estou com outro computador do lado, na qual eu tenho a visão do chat. E vocês ficam à vontade para colocar as perguntas ali, quiser discutir sobre alguma situação, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. Um ótimo dia para vocês e muito obrigado novamente pela presença. Bom, pessoal, eu sou Thiago Guiroto, faço parte do time aqui de arquitetos de soluções, né, da Software Sul. Também tenho o cargo de diretor de tecnologia aqui na empresa e faço parte do time de Microsoft MVPs de Enterprise Mobility. Ali está meu e-mail, thiago.guiroto@softwaresultech.com.br. Eu também pode ser o softwaresul, tá? .com.br. E agradecemos a parceria, né, da Ingram, que é a Ingram Micro que está com a gente aí, trabalhando e realizando esses webinars para levar conhecimento para vocês, principalmente no que tange a segurança, né? Por que nós focamos em segurança aqui nesse evento? Pelo seguinte fato, o Microsoft 365, o Business, nós temos lá o Business Basic, nós temos o Business Standard, nós temos o Business Premium. O foco é Business Premium. O que ele tem de diferença, né? Ele tem de diferença as questões de segurança, que envolve o Microsoft Intune, o Azure Active Directory Premium 1, envolve o Defender, envolve também a proteção de informação, né? Premium, tá? É nisso que a gente está focando. A primeira apresentação, para quem não participou, vai estar disponível no nosso canal no YouTube. E nós falamos um overview sobre a licença do Microsoft 365 Business Premium, para vocês terem uma ideia do quanto ela é valiosa, tá? Ela muito bem configuradinha, ela é perfeita para o teu ambiente, lembrando que até 300 usuários, né? Então vamos lá. Microsoft Information Protection. Dentro do Microsoft Information Protection, tá? Nós temos aí uma gama de soluções de proteção de informação. Dessa gama de soluções, nós temos ali as questões de descoberta e classificação da informação a qualquer lugar, né? Então, a primeira questão é descoberta e classificação de uma informação sensitiva. A segunda questão é política de proteção, né, aplicada a políticas, né, dentro da sua organização. O monitoramento e a remediação dos teus dados. E também acelerar o ambiente de compliance. A gente vive aí LGPD, né? Sobre o quê? Sobre dispositivos, sobre aplicativos, sobre serviços de nuvem e também sobre o teu ambiente on-premise.
Então, as soluções de Microsoft Information Protection, ela ajuda a proteger a informação que estão nos seus dispositivos, seja no seu iOS, seja no seu Android, seja no seu Windows 10, seja no seu Windows 11, sejam em outros aplicativos, né, aplicativos de terceiro, como o PDF Acrobat Reader, por exemplo, tá? Em Cloud Services, SharePoint, o Box, tá? Google, também é tudo atrelado aqui a Cloud Services e ele consegue fazer essa proteção, tá? E também tem um ambiente on-premise, dependendo da tua NAS e dependendo aí se você tiver SharePoint Server também e também dos servidores de arquivo, tá? Vamos lá, vamos seguir porque tem bastante coisa, tá? Como a gente começa? Primeira coisa, na identificação. Identificando o quê? Dados pessoais que estão dentro do teu ambiente. A primeira questão, então, é a descoberta, né? Depois da descoberta, a gente entra para a classificação. Nós vamos taguear todos os dados. A terceira parte vem a proteção, né? Aqui a gente cria controles de segurança para prevenir, detectar e responder a vulnerabilidades e outras questões aí relacionadas à segurança e também uma pilha de uma informação, né? E monitorar. Nós temos um portal muito intuitivo, lindo, tá? Que você pode fazer o login nesse portal e você pode entender como está as minhas informações. Qual é a saúde das minhas informações? Como estão meus dados? Qual é a saúde dos meus dados? Tá? Então ele começa ali no primeiro passo na descoberta, segundo passo vem a classificação, terceiro passo vem a proteção e o quarto passo a gente entra no monitoramento. Show de bola. Então, a questão da detecção, ela trabalha também, ali no caso, em informações sensíveis, né? Então, nós temos ali os dispositivos, nós temos os clientes, que está instalado o Azure Information Protection, né? Nós temos também os scanners, que são os servidores, que nós chamamos aí de gateways, e nós temos o ambiente de nuvem, aonde nós temos aplicativos em SaaS e também armazenamentos em nuvem. Então, nós temos aí Salesforce, nós temos o Dropbox, nós temos o Google, nós temos o ambiente próprio Office 365, né? Nós temos vários outros repositórios que podem ser integrados ao Azure Information Protection para realizar todos esses quatro passos que a gente comentou, tá? E quando eu falo de soluções de proteção, né, de informação da Microsoft, eu falo em monitoramento, detecção, classificação e proteção. E para tudo isso daí, aqui dentro do nosso ambiente do Azure Information Protection, nós temos o Microsoft Cloud App Security, Office 365 Advanced Security Management, Windows Information Protection, nós temos Message Encryption, nós temos Conditional Access, nós temos o Azure Information Protection, nós temos o Office 365 DLP, o Office Apps, ICV Applications, Office 365 Advanced Data Governance, SharePoint e os grupos de SharePoint, tá? Então, tudo isso aqui entra em soluções de proteção da informação. É claro, né? O nosso foco aqui nesse momento é o Azure Information Protection. Vai ter situações em Microsoft Cloud App Security aqui no nosso bate-papo, tá? E à tarde nós vamos falar um pouquinho de Windows Information Protection, que está dentro ali do Microsoft Intune. Agora, daqui a pouco, em Azure Active Directory, nós vamos falar de Conditional Access. Beleza? Então, agora nós vamos falar de Azure Information Protection, Microsoft Cloud App Security, vai ter um pouquinho, e Conditional Access. À tarde, a gente vai falar sobre o Windows Information Protection, ali dentro do Microsoft Intune. Beleza? Então, vamos lá, turma. Se vocês quiserem se aprofundar, tá? E algumas dessas outras soluções, Tiagão, eu tenho um projeto bacana aqui e eu queria me aprofundar para eu entender se realmente faz parte da minha necessidade sobre
o Azure Information Protection, sobre Message Encryption, sobre o Advanced Security Manager, né? Fiquem à vontade, só deixa ali uma mensagenzinha no nosso chat, tá? Eu quero me aprofundar, que aí o nosso time aqui vai entrar em contato com vocês e vai marcar o melhor momento aí para a gente bater o papo, tá? Para quem não estava presente no primeiro, nós fizemos uma liberação aí das cinco pessoas, tá? Que digitaram ali, eu quero, né? Para a gente fazer uma análise de segurança no seu ambiente do Office 365. Nosso time aqui também já está entrando em contato e realizando esses agendamentos, né? Com vocês aí, tá? E quem não estava presente e também quiser ter essa análise de segurança no seu ambiente do Office 365 de forma gratuita, não vamos fazer só para os 5, não. Fica aí à vontade, digita ali eu quero dentro no chatzinho e novamente nosso time vai entrar em contato, vai marcar essa questão de análise de segurança aí de forma gratuita para vocês, tá bom? Bom, quando a gente fala de On-Premise Repository Discover, aqui dentro do, do, do Azure Information Protection, tá? Nós conseguimos fazer um scan nos repositórios de compartilhamento de arquivo de Windows Server, em NAS, né? Ou qualquer outro repositório baseado em protocolo CIFS, né? CIFS, tá? E também se você tem SharePoint Server 2013, 2016. Nós conseguimos fazer essa descoberta de dados nesses repositórios e trabalhar com políticas, né, do Azure Information Protection, como informações de tipos de arquivos sensitivos e que tipo de arquivos são, a localização que estão esses arquivos, tá? E também trabalhar com customização de propriedades, né? Então, conseguimos trabalhar com códigos, né? E nesse códigos ele se tornar tags sensitivas, tá? Aí, depois que você já fez a descoberta, também para o mundo on-premise, nós conseguimos trabalhar ali com criar as labels, né? Além de criar as labels, nós conseguimos proteger todo o dado descoberto com as políticas, né, do Azure Information Protection. O Azure Information Protection consegue escanear usuários, tá? Que estão sem os clientes do Azure Information Protection, que seriam os desktops, e também ambientes que têm as políticas configuradas de Azure Information Protection. Com tudo isso, você consegue criar relatórios, né, sobre esses dados descobertos, incluindo os dados que receberam match baseado nas tuas condições, que são as configurações das políticas que vocês colocaram, como tipo de arquivos sensitivos, como localizações, como propriedades customizadas que foram inseridas ali por vocês. E com esses relatórios, vocês tratarem de uma forma muito, muito fácil e muito simples, tá? Através de um portal de gerenciamento, né, o management, na qual ali você consegue fazer, inclusive, o risco dessa informação. Então, a LGPD fica muito, muito mais simples de ser aplicada e ser descoberta dentro dos seus servidores de arquivos, dentro do seu ambiente cloud, teu, né, no caso, que seria o SharePoint, um exemplo, e também num ambiente cloud, se você tiver, por exemplo, num Dropbox, tá? Em alguns casos, tá? Nós conseguimos, né? Casos de uso aqui, nós conseguimos fazer a descoberta em repositórios on-premise, procurar por esses dados sensitivos e também criar os labels e proteger esses dados baseado em regulamentações e compliances, né? Esses requerimentos, que no nosso caso aqui é a LGPD, tá? E junto, tá, em casos de uso, nós conseguimos também, em ambientes que são on-premise, através dessas descobertas, dessas configurações, das políticas que são aplicadas, entender se vale a pena ou não mover esses dados para dentro de uma nuvem, né? Opa, vamos lá, vamos ver se esses dados valem a pena ou não, de que forma que eles são migrados e se as proteções ainda se mantêm. Então, com o Azure Information Protection, nós conseguimos decidir quais são os dados que podem ser migrados, de que formas que eles são migrados, e ainda classificar e proteger, criando a label,
depois, né, quando esses dados já tiverem migrado para a nuvem, tá? Eu separei algumas telas para vocês, porque eu não iria dar tempo, né, da gente montar todo o Azure Information Protection aqui em uma demonstração, tá? Mas eu separei algumas telas que eu acabei não tendo mais acesso a esse portal. Eu separei a tela aqui para mostrar para vocês, tá? Então, aqui dentro do Microsoft Azure, nós temos o Azure Information Protection, tá? Lá dentro, a primeira coisa que deve ser feito é ativar o Azure Information Protection. Após esse dado ativado, aqui a gente consegue fazer o quê? Criar os nossos profiles, né? Então, aqui é um profile que está configurado ali em iOS West. Então, é a configuração que ele quer aplicar na localidade, né, de US, lá nos Estados Unidos, tá? Dentro da configuração do profile, a gente consegue fazer várias configurações ali, é, como schedule, se ele vai ser manual ou vai ser sempre procurar esses arquivos, políticas, né, na qual a gente consegue habilitar ali se ele. O que vai acontecer com esse documento quando ele for encontrado? Ele vai ser protegido? Ele não vai ser protegido? É, ele vai estar dentro de um ambiente que eu vou mostrar aqui para vocês quais são os nodes, né, de pesquisa. Quando esse documento for encontrado, qual é o label que eu vou aplicar? Qual é a tag que eu vou colocar para ele, tá? Então, aqui eu estou criando um profile. Dentro desse profile, eu vou depois configurar os repositórios. Quais são os repositórios, né? Então, se vocês olharem ali, o primeiro repositório, ele é um servidor. E o segundo repositório, ele já é um repositório de nuvem, né? Que é um HTTP. Então, eu configurei um repositório físico e configurei um repositório de nuvem. E meu profile, né, iOS West, ele vai trabalhar com aquelas políticas apenas dentro desses dois repositórios. Mas eu poderia aqui colocar também o Dropbox, poderia colocar o Google, poderia ter colocado o SharePoint, poderia ter colocado os meus servidores físicos, tá? Poderia ter colocado diversas situações. Inclusive, depois aqui, vocês vão ver os desktops, né? Que é o Azure Information Protection dentro dos endpoints, tá? E é bem intuitivo de ser configurado, é bem tranquilo de ser configurado. E aqui são os nodes, ó. Aqui dentro dos nodes são o ambiente que faz parte da análise, que faz parte da pesquisa. Então, são os servidores dessas localidades, tá? E ali ele me dá o nome comum, ele me dá o nome do computador, ele me dá um nome comum, caso seja criado, né? Baseado no profile, tá? Ali é o profile, por exemplo, demo de demonstração. E ali eu consigo fazer o quê? Colocar mais nodes, tirar os nodes, trabalhar com containers, tirar os containers, tá? Eu consigo, depois de um node estar criado, consigo fazer o quê? Ali, ó, scan rate. Eu consigo fazer o scan no node, fazer o rescan, deletar e também arquivar esse node, tá? O node, o que que ele é? Ele é o lugar aonde é o repositório, aonde vocês vão procurar a informação, aonde vai ser feito o scanner dessas informações baseadas é, nos profiles que foram criados. Após isso, quando os dados são descobertos, né, nós temos ali o ambiente na qual vai trazer essa informação para vocês. A quantidade de arquivos descobertos, a localização, quando foi o momento que ele foi descoberto, qual foi o profile que ele atingiu, né, para trazer esses dados de forma descoberta, o tipo da informação, se ele é número de cartão de crédito, se ele tem CPF, se, se ele tem, se tem palavras que podem ser configuradas, tá? Palavras que dessas palavras ele vai classificar e vai dizer que é um documento sensível, um documento protegido. Ele pode já aplicar, né, as políticas de segurança, tá? Só lembrando aqui que o Azure Information Protection,
ele já é integrado, tá? Quando ele é instalado no desktop, por exemplo, ele já está integrado ao PowerPoint, ele está integrado ao Outlook, ele está integrado ao Word, ao Excel e tudo mais, tá? E também pode estar integrado ao PDF. Então, existem duas situações do Azure Information Protection. A primeira situação é o plano 1. O plano 1, você cria ali as políticas de classificação e as labels de classificação. Quando a gente cria as políticas e as labels de classificação, no plano 1, quando a pessoa começa a digitar aquele documento, por exemplo, ele simplesmente não classifica de forma automática, tá? A pessoa tem que ir lá, pegar o profile, né? Profile confidencial, profile jurídico, profile, né? E ali dentro desses profiles, por exemplo, do jurídico, vai estar um grupo, que é o grupo jurídico. O grupo jurídico pode aplicar aquela política de segurança sobre aquela informação, tá? Dessa forma, dessa política de segurança, né, além dessa classificação dele analisar o que tem dentro do documento, ele consegue o quê? Classificar como um documento confidencial, ele consegue aplicar as políticas que foram configuradas por você baseado naquele profile, como se for um documento e naquele documento tiver CPF, por exemplo, esse documento com CPF não pode sair dentro da tua organização. Então, ele é um documento que não consegue sair via compartilhamento externo de SharePoint ou OneDrive. Você pode habilitar que ele não seja impresso. Você pode habilitar que, se ele for enviado por e-mail, é só dentro da tua organização, né? Não sai do seu domínio, né? Por exemplo, o nosso domínio aqui é softwaresul.com.br. Tem documentos internos aqui da SoftwareSul que ele não, se alguém tentar enviar para fora da organização, ele não envia e, além disso, chega uma mensagem para o administrador, né? O administrador vai ler aquela mensagem, vai chamar aquela pessoa e vai falar, amigo, o que está acontecendo? Por que você quer tirar esse dado da organização? O plano 1, quando criada esse profile, quando criada esses labels, tá? O modo de aplicabilidade, vamos dizer assim, ele é manual. Tem que ir lá clicar sobre ele, classificar e proteger, tá? Da mesma forma, dentro de um Windows 10 ou um Windows 11, você vai fazer o download, né, do client do Azure Information Protection e você pode clicar sobre uma pasta naquele dispositivo, né, no Windows 10 ou no Windows 11, aquele documento em trânsito que a gente fala, né? Tá lá no C2 ponto, nos meus documentos, por exemplo, daquela pessoa. Você pode clicar com o botão direito, classificar e proteger. Automaticamente ele faz a leitura daqueles documentos ou daquele único documento, analisa o profile, analisa o label, né? Analisa as informações e classifica e protege aquela informação baseada na política que foi atribuída, tá? E o que eu estou mostrando aqui para vocês anteriormente, o que que ele é? É a pesquisa dentro de um Node, dentro de um repositório. Então, em vez de eu ir classificar documento por documento, eu falo, amigão, eu tenho um servidor aqui, ele é um file share, e dentro desse file share eu quero fazer o scan. O scan de como? Baseado no meu profile, na minha política, tá? E ele começa a classificar e proteger todos aqueles documentos. Se for de forma automática, a proteção e classificação é o Azure Information Plano 2. E aí no Business Premium ele não tem, tá? Mas é uma informação aí legal para vocês, beleza? Então, depois, quando a gente tem as informações todas classificadas, né? Nós temos ali, baseada nas políticas, nós temos ali o Discovery Data, né? Que é o portal onde você consegue fazer toda a análise do teu ambiente e entender aonde estão os documentos sensíveis e qual o tipo de sensibilidade que foi aplicadas a eles, tá? Ali também nós temos um filtro, né? Que ele é muito legal, que dentro desse filtro, aonde eu quero fazer a pesquisa e que tipo de pesquisa, né? Que eu quero que ele me retorne do que foi encontrado, né? Baseado em quê? Em confidência, baseado em dados confidenciais. Ali ele simplesmente marcou, né? Aqui na telinha, a gente simplesmente marcou para ele fazer o quê? A pesquisa em Altkey, em ambientes de IaaS, e baseado em SQL, baseado em Connection String
em IoT, né? Em questões diferentes da vida de vocês, porque a vida de vocês é fácil, é simplesmente dizer, né? Mas se vocês olharem ali embaixo, ó, Brasil CPF Number, já tem ali uma política pré-criada. Descendo mais um pouquinho ali, Credit Card Number, né? Então já tem uma política pré-criada. O que que você precisa? Simplesmente ir lá e marcar. Eu quero trazer esses dados. E ele simplesmente vai lá e traz essa informação se está configurada ali nos profiles e nas classificações, tá? Então vocês percebem que o dado ele fica seguro, o dado ele fica protegido, o dado não sai da tua organização a não ser que você queira, tá? Pode ser classificado de forma automática, pode ser classificado de forma manual, pode ser classificado, protegido e inclusive ter um relatório dessas informações, tá? Aqui é a visualização dos arquivos, né? A visualização dos arquivos é de forma crua mesmo, o nome dele, a extensão, aonde foi feito esse scan, o nome, o endereço completo, né? O file path dele, o endereço completo dele, é, aonde ele está armazenado, tá? É, a última vez que ele foi modificado, quem modificou aquele documento pela última vez e qual foi o tipo de informação que deu match em cima das tuas pesquisas, tá? Então ele traz aqui dentro, é, dentro de Files View, tá? Ele é integrado ao Log Analytics e com essas informações você pode tomar muitas decisões em cima de dados dentro da tua organização. Agora a gente entra um pouquinho no Endpoint Data Discovery Today, né? Ou seja, o que que é o Today? Seria hoje. Mas isso aqui já tem uma atualização, tá? Desse, dessa informação aqui, tá? Qual que é a atualização? O Windows 7 e o Windows 8 já não suporta mais, tá? É o Windows 10 e o Windows 11. O Office, até um tempo atrás, suportava o 2010, 2013, já não suporta mais. O 2013 acaba agora estendido em abril, então é só 2016 em diante, tá? Quando a gente fala de Windows 10 e 11 e Office 2016, 2019 em diante, nós precisamos instalar o clientezinho do Azure Information Protection, tá? Com o clientezinho habilitado, tanto o usuário pode ir lá no Windows 10 e 11, botão direito, classificar e proteger, quanto você pode, do próprio portal que eu mostrei para vocês, realizar esse trabalho de fazer a pesquisa também em dispositivos que estão protegidos, né? Que tem o cliente do Azure Information Protection e que os arquivos estão protegidos, tá? Aí nós temos ali dentro de um ambiente do Windows, né? O Windows Data, né? Que é o Windows Server baseado em file share, que nós temos ali a configuração que é possível fazer, mas que não depende do cliente do Azure Information Protection. Por quê? Porque você integra ele a um Node. Você integra ele ao Node, e quando você integra ele ao Node lá no portal, você consegue fazer pesquisas em dados sensíveis e também criar tipos de informações customizadas. E se derem match na tua questão de pesquisa com aquela informação encontrada, ele vai aparecer para vocês dentro do portal, tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá ficando fácil de entender? É um ambiente muito grande, tá? É uma pequena introdução, tá? Tem uma pergunta aqui do Leandro Melo. Com relação ao consumo de recursos da máquina após a instalação desse cliente IP, Leandro, o consumo ele não tem muito consumo não, tá? Essa classificação ela vai fazer de forma automática dentro dos seus nodes, né? Por exemplo, se for o Windows Server, o consumo não é muito, não. Ele é um consumo bem pequenininho porque ele trabalha com indexação e também trabalha com o Windows Search, né? Que já é um serviço do Windows, tá?
E também no desktops a mesma coisa, tá? O que tem que garantir é que o Windows 10 e o Windows 11 requer um pouquinho da máquina. Então é sempre importante que aquele notebook ou aquele desktop tenha, né, um disco SSD, tá? Hoje é difícil aí alguém que não tenha um disco SSD. Legal, pessoal, tá ficando claro para vocês? Eu estou acelerando um pouquinho porque é muita informação aqui e eu espero que esteja ficando claro e que vocês estejam gostando aí até o momento, tá? É uma introdução, é um desafio aí para vocês pesquisarem um pouquinho mais e para quem quiser que a gente mergulhe mais sobre essas questões de proteção de informação, aquela é, aquela simples informação no chat, né? Eu quero. Show de bola. Aqui no Data Discover, tá? Nós temos aqui também o risco. Dentro desse risco é o risco da informação baseado nos labels, tá? Então, onde ele encontrou, ó, em dois dispositivos, em dois endpoints, né, que estavam ali com o seu Windows 10 ou com o seu Windows 11, e ele encontrou diversos arquivos, né, no cliente 1 ou no cliente 2, e dentro desses documentos encontrados, ele identificou dois riscos. Um é médio, na verdade o outro não é um risco, né? Ele identificou risco médio sobre as informações que estão ali dentro, tá? Então, se a gente clicar ali dentro do médio, ele ia me trazer quais são os arquivos que ele classificou como risco e o porquê que ele classificou como risco, tá? E ali no cliente 2 é possível ver que ele não tem nenhum risco em cima dos documentos encontrados. Então, aqui é a atividade de log, né? Dentro da atividade de log, nós conseguimos ver qual é o usuário, o que ele fez naquele dispositivo, qual é a aplicação que ele usou, qual é um arquivo que ele trabalhou, tá? Que foi classificado e qual é o tipo de label classificado, tá? Então, com todas essas informações, você consegue fazer um filtro e ele é integrado ao Log Analytics também, tá? Que é o o Activity Logs, que aqui dentro você consegue trazer várias informações, inclusive o tipo de proteção, tá? E tomar decisões e entender se você tem dados vazados, entender quais são os dados que estão sendo mais procurados para que sejam vazados, né? Ou os dados mais confidenciais dentro dessa organização, tá? E diante a esses dados aqui, você pode o quê? Tomar diversas ações dentro da classificação de dados. Você sabe o quanto isso é importante, né? Então, quais são as ações? Opa, esses dados só podem estar em dispositivos que são protegidos pela minha organização. E quais são os dispositivos protegidos pela minha organização? Os dispositivos Windows 10, Windows 11, Android e iOS, mas que eles estejam integrados e gerenciados ao Microsoft Intune. Nós vamos falar sobre o Microsoft Intune à tarde, tá? Outras situações, lá no cantinho aqui, ó, Application, Outlook, Word, né, que está ali no cantinho. Isso quer dizer o quê? Que esses aplicativos, eles só podem ser abertos e utilizados, tá, dentro dos aplicativos organizacionais que são gerenciados pela minha organização. Então, quem vai distribuir esses aplicativos? Também é o Microsoft Intune. O Microsoft Intune ele trabalha em duas situações. Ele trabalha em MDM e ele trabalha em MAN. O que é MDM? É o gerenciamento do dispositivo móvel. O que é o MAN? É o gerenciamento do aplicativo móvel. Então, nesse caso, eu estou integrando o Azure Information Protection ao Microsoft Intune e dentro do Microsoft Intune trabalhando com duas políticas. Dados, né, da organização, classificados ou não, só vão estar em equipamentos que são registrados e protegidos pela organização. E, além disso, nos aplicativos que são distribuídos e gerenciados pela tua organização, tá? Lá dentro do Microsoft Intune, nós temos o cara que é o Windows Information Protection, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Windows Information Protection,
À tarde nós vamos falar sobre isso. Eu não vou falar agora, não. Tá bom? E aí, dando sequência, nós temos a descoberta, né, de dados em nuvem, tá? A descoberta de dados em nuvem, nós podemos trabalhar aí com controles granulares, né, dentro de nuvens, e quem vai gerenciar tudo isso daí é o Microsoft Cloud App Security. Dentro do Microsoft Cloud App Security, nós temos o Cloud Discover. Dentro do Cloud Discover, nós descobrimos aplicativos usados pela tua organização e realizar o assessment, né, de risco e também trazer os alertas aos riscos de uso. Então, nós temos a visibilidade da informação e investigar todas as atividades, arquivos e contas, né, que são gerenciadas dentro desses aplicativos. E também ter o controle dos dados, né, onde nós vamos monitorar e proteger dados pessoais e também dados sensíveis que estão armazenados nos aplicativos de nuvem, trabalhando com políticas granulares, tá? Então, vamos lá. Os Cloud Discovers, né, Cloud Data Discovers, que a gente pode trabalhar, nós temos aí o SharePoint, OneDrive, o Dropbox, G Suite, nós temos também Salesforce, tá? Que pode estar trabalhado aqui dentro, tá? Ali nas classificações, ele vai usar a mesma engine aqui que nós vimos, né? A engine do Azure Information Protection, com tipos customizados, com fingerprint, né? Uma série de questões que a gente pode estar trabalhando em classificação e em remediações, que é criar o label, proteger. Caso aquele documento deu match com o teu label, né, com a tua política de proteção, o que que você pode fazer para remediar? Colocar aquele documento em quarentena, marcar ele como privado, remover ele de qualquer compartilhamento externo, revogar o acesso sobre aquela informação, tá? E trabalhar em políticas de acesso. Quando a gente fala em políticas de acesso, por exemplo, eu posso enviar um e-mail para uma outra pessoa, tá? E este e-mail só é aberto através de um PIN que essa pessoa vai receber também. Então, ela recebe um e-mail informando que ela vai receber um PIN. Dentro desse PIN, ele tem que digitar lá. É como se fosse o segundo fator de autenticação, tá? Para ele poder abrir um documento externo que ele recebeu. Então, a SoftwareSul, dependendo do documento que ela vai te enviar, ela vai enviar para que você digite um PIN e esse PIN você vai receber também, tá? De forma separadas, criptografadas e tudo mais, tá? Aqui é o box, tá? Aqui dentro desse box as duas informações ali, né? Confidential document e confidential, tá? São dados que estão dentro do box, são dados que você quer proteger essas informações. Aqui os dados protegidos, tá? Pelo box, trabalhando nas políticas lá do Azure Information Protection. O box, o que que ele vira? Ele vira um repositório. Então, lá dentro do Azure Information Protection, a gente configura esse repositório. É uma integração dentro do box com o Azure Information Protection, que ajuda a fazer a classificação da informação aqui dentro também, tá? E como você faz esse gerenciamento? Esse gerenciamento, ele é feito no Cloud App Security, dentro da política, né, configurada por vocês. Então, a política do Info Protection Demo Policy, que é o que nós configuramos aqui, nós conseguimos entender, ó, quem é o dono, né, dessa informação, o nome daquela pessoa, os documentos, ó, confidential document e o confidential, né, que nós vimos aqui dentro do box, tá, que são os documentos protegidos. Aqui dentro ele fala qual é o aplicativo e ele fala aqui que são documentos protegidos. Por que foram protegidos? Porque deu match em uma política. Então, pode ser a política de CPF, pode ser a política de CNPJ, pode ser a política de cartão de crédito, pode ser uma política customizada, tá? Uma palavra apenas. Se tiver aquela palavra naquele documento,
show de bola, né? Vai aparecer, tá? Vai dar match e desse match o documento ele é protegido. E aqui SharePoint, né, OneDrive, então tem mais questões aqui de documentos protegidos, tá? Aqui dentro nós temos o que deu match. Lembra, o que deu match é sempre a política que você configurou com a informação que contém naquele documento, tá? E o que que você quer fazer quando você encontra um dado, né? Encontra um dado que deu match. Aí aquelas opções, colocar na quarentena, revogar o acesso, né? Que nós temos todas essas possibilidades. Aqui eu quero ter informações sobre aquele documento. Então, eu clico sobre o Confidential Document e ele me mostra o caminho, ele me mostra o tipo do documento, ele me mostra o tipo do MIME, né, que é a segurança dentro dele, a identidade do documento, quem é o dono, o e-mail do dono, né, quando ele foi criado, quando ele foi modificado, o que que deu scan aqui, a política que ele está sendo trabalhado, o endereço completo da qual ele está sendo armazenado, tá? Então, com essas informações, você pode trabalhar e entender se essa informação de fato tem que estar lá naquele box ou não. Se ele só deve ficar dentro de um app, que seria o SharePoint, que é onde você tem mais controle, tá? Como você inicia? Bom, você inicia fazendo a descoberta, após a descoberta, analisando os resultados e procedendo com as políticas, né, de dados confidenciais. Depois você vai para os relatórios, querendo encontrar esses dados, né, e entender quais são os riscos, né, e recebendo reportes também dos clientes do Azure Information Protection que você solicitou para pesquisar os dados sensíveis, tá? Sobre o Azure Information Protection é isso. Ele é muito grande. Vocês viram no início ali o tamanho dele, né? Microsoft Information Protection. E aqui nós, de forma rápida, né? É uma introdução, infelizmente, mas poderíamos ficar o dia inteiro aqui. Aí sim eu teria tempo, de fato, de abrir o Azure Information Protection, criar as políticas, criar as labels, criar toda a proteção, classificação, a gente integrar ao repositório, integrar ao Node, né? E assim por diante. E vocês verem na prática, né? Mas infelizmente não é possível pelo tempo que nós temos. Mas quem quiser saber mais, tá? Quem tiver o plano, quem não tiver o plano, mas já tem o Office 365 e quiser saber mais, beleza, pessoal, conta com a gente marca aí mais tempo e apresentamos ou para um ou para várias pessoas da empresa de vocês, tá? Bom, essa foi a primeira parte, agora a gente entra em Azure Active Directory. Deixa eu só dar uma olhadinha em quanto tempo ainda eu tenho. 6 minutos? Vamos passar um pouquinho de 6 minutos, né? Então vamos lá. Usar o LibreOffice e OpenOffice traz alguma limitação? Ele não é integrado ao LibreOffice e OpenOffice, Anderson. Ele é integrado ao Word, ao Excel, PowerPoint, assim por diante, tá? Isso o Azure Information Protection Client instalado na máquina, tá? Agora, se você tem um documento e esse documento está lá no C2 pontos, ou meus documentos daquele desktop, você pode classificar de forma manual e você pode proteger de forma manual aquele documento. Mas, quando ele estiver lá dentro do LibreOffice, ele não vai surtir efeito nenhum, praticamente nem vai abrir aquele documento protegido, tá? Beleza? Pessoal, tem mais dúvidas? Enquanto a gente não inicia o Azure Active Directory. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos lá. A gente vai acabar passando um pouquinho aqui do tempo, tá? Eu gosto de ser, por mais que a gente tenha pouco tempo, mas eu gosto de passar bastante informações aí para vocês e com detalhes, tá? O Azure Information Protection, diferente do nosso, perdão, o Azure Active Directory, diferente do nosso Azure Information Protection, eu vou abrir ele aqui para vocês, o portal, tá? E a gente não vai configurar, mas vocês vão ver ali o que que é isso, o que que é aquilo e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Então eu vou carregar esse carinha aqui, tá?
Esse carinha aqui, ele é o Azure Active Directory, tá? Tá aqui o Azure Active Directory. Existe o Azure Active Directory novo e existe o Azure Active Directory antigo, né? O que é o Azure Active Directory novo? O novo, ele é o centro de administração do Microsoft Entra, tá? Ele está aqui dentro. O Microsoft Entra, ele é um portal onde reúne várias questões de identidade. Não é só, perdão, cliquei errado aqui, não é só o acho que ficou melhor. Não é só o usuários, né, grupos e assim por diante, tá? Ele também tem várias outras questões, como protegido e seguro, aonde é possível trabalhar em métodos de autenticação, redefinição de senha e acessos condicionais, a governança da identidade, que aí nós temos gerenciamento de direitos, revisões de acesso, o PIN, identidades externas, né, que é integrações com outros provedores de identidade, e também se conectar a os aplicativos empresariais, como Salesforce e assim por diante, tá? Então, dentro do Microsoft Entra, ele é um hub de gerenciamento dos usuários, dos acessos, da identidade, dos grupos, do monitoramento, de relatórios, tá? E aqui ajuda muito a gente, beleza? E é com ele que a gente vai estar trabalhando nessa demonstração. Então vamos lá, o Azure Active Directory, tá? O Azure Active Directory, ele pode ser ele só aqui dentro do Office 365, né? Dentro do Microsoft Azure, que também faz autenticação do portal do Office 365 e também do portal do Microsoft Azure e de qualquer aplicativo que esteja em nuvem, tá? O responsável por fazer essa autenticação é o Azure Active Directory. O Azure Active Directory, dentro dos projetos de vocês, em todos esses que eu estou citando aqui, desde um único e-mail, né, do Exchange Online, até um mundo mais bem configurado, com aquela maturidade de configuração, nesses que eu estou mostrando para vocês, é importantíssimo que vocês façam a sincronização, tá? Do ambiente on-premises com o ambiente local, que é esse carinha aqui, ó, o Azure AD, tá? O Azure AD Connect. O Azure AD Connect, o que que ele faz? Ele faz a sincronização, tá? Do, do seu Windows Server Active Directory em contas, grupos e também dispositivos, tá? Contas de usuário, grupos e dispositivos, né? Para dentro aqui do Azure Active Directory. Então, ele faz essa sincronização. E aí é possível fazer o Azure Active Directory, a AD Connect, mais avançados, né? Trabalhando com o Federation Services, trabalhando. Mas o Federation Services hoje é questão de muita necessidade bem específica, tá? Senão, o Federation Services já saiu da jogada há muito tempo, tá? Por quê? Porque o AD Connect você tem a possibilidade de fazer uma das coisas que todo mundo fazia com o Federation Service, que era na época, um tempão atrás, trabalhar no acesso baseado em horário, né? Então, pelo Federation Service, cria-se os clients e dentro dos clients cria-se as regras, né? Agora, tipo, daqui uns 2 anos para trás, né? o AD Connect, você tem a opção, onde você faz uma configuração mais avançada dele, chamada de PTA, que é o Pass-Through Authentication, traduzindo autenticação de passagem, e que ali você passa mais informações para dentro do Azure Active Directory. Essas informações são sincronizadas pelo seu Windows Server Active Directory. E uma delas é o horário de logon. Então é possível lá no Windows Server Active Directory clicar com o botão direito no usuário, propriedade daquele usuário, e aí você vai lá e tem lá horário de logon e cita qual que é o horário de logon dele, das 8 às 18. Se você tem o AD Connect, mas não está com o PT habilitado, por mais que você vá lá no usuário e configure o horário de logon, ele vai respeitar aquele horário de logon só quando ele logar no desktop. Mas se ele logar no portal.os365.com, aquele horário não é respeitado, tá? Ele só é respeitado com a configuração do PTA. Só que quando a configuração do PTA é realizada,
a responsabilidade de autenticação não é mais do Azure Active Directory, e sim do Windows Server Active Directory. Então aí fica uma observação para vocês, muito importante. Por quê? Então vocês têm o Windows Server Active Directory, que está dentro da organização de vocês, né, dentro do data center de vocês, e no meio do caminho você tem o quê? Internet, você tem firewall, tá? Então, se naquele momento a tua internet está fora, e qualquer pessoa digitar lá portal.os365.com e colocar usuário e senha, ela nem conseguir entrar, ela vai. Isso quer dizer o quê? Que o Teams vai parar de funcionar, que o Outlook vai parar de funcionar e assim por diante, tá? A mesma coisa se você tiver internet, mas você está sem firewall, tá? Então, para esses tipos de projeto, a gente toma muito cuidado, porque a autenticação é feita no Windows Server Active Directory, tá? Aqui é possível já fazer a configuração do Single Sign-On, tá? Que é do login único, e habilitar aqui a autenticação de passagem, como mostrado para vocês, tá? Aqui é possível configurar o acesso remoto para aplicativos locais. Para isso, nós precisamos configurar um proxy de aplicativo. E esse proxy de aplicativo faz o quê? A autenticação do acesso remoto através dos aplicativos locais, tá? Show de bola. Bom, aqui é bem simples, né? Onde nós temos os nossos usuários, as nossas senhas, né? Aqui é um ambiente de demonstração, então todas as pessoas que estão aqui não interessam nem um pouquinho, tá? Aqui dentro, nós temos duas questões importantes, tá? Log de auditoria, que nós conseguimos identificar as alterações que aconteceram naqueles usuários, né? Que tipo de alteração, update user, né? Que tipo de alteração, quem que fez a alteração, aonde quem foi iniciado, se ele teve agente ou não teve agente. Então, o que ele fez aqui, ó? Assign license, né? Então, ele adicionou uma licença. Aí, é lógico, você pesquisar um pouco mais aqui dentro, não é o caso aqui agora, a gente vai descobrir até qual é a licença que foi aplicada para ele, tá? Então, isso aqui é útil em seguintes situações, tá? Imagine assim, ó, vocês têm vários usuários lá dentro do seu Office 365 e o usuário João, por exemplo, alguém foi lá e tirou a licença dele, tá? Quando você tira a licença daquele usuário, aquele usuário está lá, mas fica sem licença, óbvio. Só que isso, o que que acontece? O que que acarreta? Ele acarreta, se ele está sem licença, ele perdeu a caixa de e-mail dele, ele perdeu o Teams, ele perdeu a auditoria, ele perdeu o backup, ele perdeu tudo. E já havia acontecer casos de que um usuário com 2 horas sem a licença acaba e ele fica irrecuperável. Aí você vai lá e coloca a licença. Quando você coloca a licença nele, depois de 2 horas, por exemplo, tá? Eu estou dando o exemplo do que aconteceu já, tá? Com situações que nós já passamos em alguns clientes que foram lá e removeram essas licenças, tá? De forma errada. Quando você habilita a licença de novo para ele, ele vai lá e fala assim, criando caixa de e-mail. Então ele cria aquela caixa de novo e aquela caixa do zero. Ele não associa aquela caixa de e-mail. Aí acontece o seguinte: mas ninguém que foi que tirou aquela licença. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Primeira coisa, usuários nominais dentro do seu portal de administração. Admin ponto, né? São usuários nominais. Admin ponto Thiago, admin ponto Camila, admin ponto Felipe, né? Admin ponto Maria. Para quê? Para que isso que eu estou mostrando aqui para vocês seja identificado. Então, da mesma forma que aqui é o Assign License, ele vai aparecer Removed License. Ou seja, foi removido, quem que removeu, o IP que ele tratou isso, onde ele fez o trabalho, né? Qual foi o horário, qual foi o usuário que recebeu a ação e qual foi a propriedade modificada, tá? Então, nesse log auditoria aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é extremamente importante e deve ser utilizado, tá? Tem uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. O Hugo Carvalho, eu tenho o AD, né? Eu acho que é o Windows Server Active Directory e o AD Connect. Meus usuários são
MS365 Business Standard. Beleza. Se eu fizer essa configuração de logon, vai funcionar também para o acesso ao portal 365? Hugo, só de você ter o Windows Server Active Directory, né, e o AD Connect já integrado ao Azure Active Directory, não importa a licença, tá? No seu caso aí é o Microsoft 365 Business Standard. Se você configurar via com a configuração avançada do PTA, sim, vai funcionar. A questão não só de sincronizar o usuário, sincronizar a senha, que é o básico dele, vai funcionar a sincronização também do horário de logon, tá? Mas se atente ao que eu te falei, beleza? Que eu falei aqui para vocês. O Mário, pode me explicar mais como funciona o logon único com o Azure AD do Windows, né? Ele mantém as regras de AD estabelecidas ou perde? Mário, o que seriam as regras de AD estabelecidas? Você fala em GPO? Em política de grupo do Windows Server, tá? Ah, tá, ele respondeu isso. Na verdade, é assim, Mário, ele não tem relação alguma, tá? Entre o single sign-on, que é o logon único, tá? Do teu desktop com o teu AD. Como que é o fluxo, tá? O fluxo é assim, ó. Você tem o Windows Server Active Directory e você tem uma floresta de domínio. Aí você tem um Windows 10 ou um Windows 11. Quando você tem aquele Windows 10 ou aquele Windows 11 e digita lá o usuário teu, por exemplo, Mário, ponto, seu sobrenome, no barra, né, que é o domínio teu, coloca a senha, ele vai gerar o ticket do Kerberos vai mandar para o Windows Server Active Directory e ele vai validar se você é você mesmo, né? Ou seja, você fez o login no seu desktop. Aí você tem o Office 365 licenciado, bonitinho. Você tem o AD Connect, né? Licenciado, bonitinho, habilitado o login único. O que vai acontecer a partir daí? Se você digitar portal.office365.com, ele já vai acessar o portal, porque ele já logou, ele já teve uma entidade de validação. Se você abrir o Teams, ele já vai entender que o Mário é o Mário. Se você abrir o Microsoft Outlook através do DNS, lá o registro Autodiscover, ele vai entender que você é o Mário e vai configurar já a tua conta, entendeu? Se você não tem um login único, em algumas situações, quando você abrir qualquer coisa, ele vai te pedir usuário e senha ainda, tá? A não ser que você não tenha um login único, mas a tua conta está configurada no Outlook da forma de Office 365, tá? Aí ele já entende que o teu perfil está lá, a mesma coisa do Teams, ele entende que o teu perfil está lá e ele já vai acessar, tá? A questão que eu expliquei não tem nada a ver com diretiva de grupo, tá? Agora, existe uma outra situação que talvez seja essa que você fez a pergunta, tá? Você não tem o Windows Server Active Directory, você só tem Azure Active Directory e você quer fazer o Azure Active Directory autenticar um desktop. Show de bola! É possível, tá? Um desktop com Windows 10 ou Windows 11 ser autenticado no momento do login pelo Azure Active Directory. Neste caso, tá? Se você não tem o Windows Server Active Directory, ou você tem o Windows Server Active Directory, porém ele está inacessível, o que ele está inacessível? Você não está na mesma rede que ele. Lembra que o Windows Server Active Directory só autentica na mesma rede. Se você está fora da rede, você autentica pelo Azure Active Directory. E aí você fala assim, eu quero manter as minhas políticas de GPO, que são políticas de segurança do meu Windows 10 ou do meu Windows 11. Aí, Mário, você vai aprender à tarde, porque à tarde eu vou falar disso no Microsoft Intune. Adiantando, o Microsoft Intune tem políticas de configuração de segurança, e dentro dessas políticas de configuração de segurança, não só as GPOs padrões e mais avançadas que o Windows Server tem, como também ele tem muitas outras, tá? A ser habilitadas ali. Beleza? Não sei se ficou claro ou se eu respondi de forma correta. Show. Aí ele falou: perfeito, amigo. Era isso mesmo que eu queria saber. Top. Isso aí, galera. Eu fico muito feliz quando vocês perguntam, tá? E aqui embaixo nós temos outro cara, ó, o log de entrada, tá? Então aqui eu consigo identificar quem acessou, a hora que acessou, qual foi o aplicativo que acessou, qual foi o endereço IP que ele acessou, se ele acessou usando configurações de acesso condicional, se ele acessou
de qual localidade, se ele utilizou segundo fator de autenticação ou autenticação simples, né, que é autenticação de fator único, tá? Aqui o aplicativo que ele acessou, o usuário, o ID da solicitação dele e o dado dele, tá? Então, por essas informações aqui, ó, você sabe se você está tendo um ataque, se você não está tendo um ataque, por exemplo, tá? Se aparecer aqui do lado localização fora do Brasil ou em localidades que você nem tem pessoas, pode ter certeza que o teu Azure Active Directory está sofrendo de um ataque chamado de força bruta. Esse ataque de força bruta, o que que é? O atacante, ele tem, sei lá, quantos milhões de senhas dentro de um banco de senha e via script, ele vai batendo lá no teu portal do Office 365, quem vai autenticar é o Azure Active Directory, e ele vai tentar achar uma do banco de senha dele, que o seu usuário foi lá e criou uma senha fraca. 123, arroba QWE, um exemplo, entendeu? Eu já vi muita senha assim. 789, arroba QWE123, né? Outra senha, aquela senha padrão lá, password. Ah, já era. Com certeza você vai ser atacado e com certeza você será comprometido, tá? E aí, a hora que você fala assim, eita, ferrou tudo aqui, aí você vai lembrar desse cara aqui, ó, log de entrada. Quando você lembrar desse log de entrada, você vai olhar aqui localização. Você vai ver que no mundo inteiro vai estar te acessando aqui, ó. Eu espero que você não passe por isso, tá? Mas, Thiago, tem situações que podem me ajudar dentro do Business Premium para que eu não sofra isso? Tem, um monte, muito. E é o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, tá? Bora lá. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Usuários, aqui deve ser configurado as senhas mais brutas, né? E também registro de aplicativos, tá? Aqui dentro de registro de aplicativos e a configuração de senhas mais brutas, tá? Aqui dentro é aonde você consegue fazer a proteção dessas informações, tá? Aqui dentro de protegido e seguro, nós temos aqui métodos de autenticação. Esses métodos de autenticação é onde você vai habilitar aonde, né, e de que forma essas pessoas são obrigadas a acessar o meu ambiente, tá? Em Azure Active Directory. Então eu posso clicar aqui em método, ó, Microsoft Authentication, habilito e eu digo aqui, ó, quem que é obrigado a acessar o ambiente utilizando o aplicativo Microsoft Authentication. Aqui, ó. Sem senha, com push, então eu quero qualquer, mas, tá? Todos os usuários são obrigados a acessar o meu ambiente utilizando o Microsoft Authentication, tá? Tá aqui, ó. Só de eu vir aqui, eu já crio uma política, e só de eu criar essa política, você pode ter certeza que dificilmente, por mais que a senha daquele cara é o password, ele vai conseguir acessar, porque ele já tem um segundo método de autenticação, tá? Eu vou remover aqui, porque senão daqui a pouco eu não logo no meu ambiente, porque eu não configurei o Microsoft Authentication aqui. Proteção por senha. Aqui, ó, a gente faz uma série de configurações, tá? Senha proibidas personalizadas e aqui lista de senhas proibidas personalizadas. Então, banco de senhas comuns é muito fácil vocês acharem, por exemplo, na internet, tá? Podem vir aqui, pega lá naquele banco de senha, digita aqui, aí todas as senhas que vocês tiraram, que as que já estão na lista de todos os atacantes, são as que eles não conseguem trocar para que eles usam essas senhas, tá? Campanha de registro. Aqui é uma série de configurações que são realizadas, tá? Que ele tem uma análise de método de autenticação e também o tipo de configuração que ele vai poder trabalhar no registro do acesso dele, tá? E aí nós temos o monitoramento para entender. Nesse ambiente eu não tenho, tá? O Azure AD Premium, mas no outro que eu vou mostrar para vocês eu tenho. Mas aqui em monitoramento, a gente vai entender
que está acontecendo com esses usuários, tá? Aqui em redefinição de senha, é possível criar um portal, tá? Esse portal de redefinição de senha é só dentro do Azure Active Directory Premium 2, beleza? Por mais que não tenha nesse plano do Business Premium, mas é importante informação. É possível vocês criarem um portal chamado de Self-Service Receipt, tá? Receipt de senha, né? Password Receipt, na qual ele é integrado ao método de autenticação, né? Obrigatório, sempre segundo método de autenticação. A própria pessoa, e se tiver configurado o write back de senha, que é uma outra configuração mais avançada ainda em AD Connect, tá? É o write back de senha. O usuário acessa aqui o ambiente do portal de definição de senha, solicita a troca de senha, vai vir o segundo fator de autenticação, ele troca. A partir do momento que ele trocou, o write back vai lá e troca no AD também, tá? Então aqui é onde a gente faz essas configurações, beleza? Aqui em dispositivos, tá? É possível. Um dispositivo foi furtado, o dispositivo foi roubado, o dispositivo foi perdido, tá? Então é possível você vir aqui e clicar, por exemplo, nesse desktop aqui, tá? E desabilitar ele. Isso quer dizer o quê, tá? Por mais que você não limpou os dados, que é algo que vocês vão ver no Microsoft Intune à tarde, por mais que você não limpou o dado, né, a informação tua, organizacional, né, não fez o wipe dentro daquele dispositivo, você pode clicar aqui em desabilitar. Quando você clica em desabilitar, se a pessoa, o atacante que tem acesso àquele dispositivo, tentar, por exemplo, acessar o Teams, que já vai estar a conta do usuário ali, ele vai falar, nesse dispositivo não pode acessar o Teams, meu amigo. Ele vai abrir o Outlook. Esse dispositivo você não pode abrir o Outlook. O Outlook é de propriedade da organização. E vai aparecer uma mensagem. Esse dispositivo foi desabilitado. Contate o seu administrador. Tá? Então aqui é muito legal. E aqui você tem um log de auditoria, caso o seu dispositivo seja perdido, roubado. E talvez à tarde, quem tiver à tarde, tem uma opção de procurar, né, aquele dispositivo, inclusive, tá? Aparece um mapinha ali, né, para você saber onde está aquele dispositivo furtado, tá? Chaves do BitLocker, caso você foi lá e aplicou o BitLocker via Microsoft Intune, um exemplo, dentro da chave aqui do BitLocker é possível você resgatar e recuperar aquela unidade, tá? Então, turma, nós já vimos métodos de identificação, redefinição de senha. Aqui nós temos a identidade de governança, que faz parte do Azure Active Directory plano 1 e plano 2 também. Ele não vai abrir, eu acho, porque eu não tenho permissão aqui, tá? Mas é importante você saber. Aqui nós temos o Privileged Identity Manager. O Privileged Identity Manager é o PIN, tá? Então, o que é o PIN? Ele gerencia o ciclo de vida das atribuições de funções e impõe política de acesso just in time e descobre quem tem quais funções, tá? Aqui dentro do Azure Active Directory, nós temos um ambiente aqui que eu digo o cara que pode só criar usuário, o cara que pode criar usuário e trocar senha, o cara que só troca senha, né? Eu dou funções a ele, tá? Mas com o PIN, que é o Privileged Identity Manager, eu posso dizer que ele está num grupo. Esse grupo pode ser um administrador global, por exemplo, tá? E quando eu ativo o Just in Time, ele tem que fazer uma solicitação para mim. E dentro dessa solicitação que ele me fez, é um portal na qual ele vai lá, coloca lá o que ele vai fazer. Veja bem, ele já é membro do grupo administrador global. Ele sendo parte daquele grupo do administrador global, quando é configurado o PIN, ele é elegível a ser um administrador global. Ele não é um permanente. E quando você não tem o PIN configurado e habilitado aqui, ele é permanente. Então, sempre ele será um administrador global. Então, se aquela conta dele for comprometida, isso quer dizer que o atacante vai ter acesso completo ao teu ambiente do Office 365.
tá? E a primeira coisa que o atacante vai fazer, você pode ter certeza, é isso aqui, ó, tá? Ele vai vir em todos os usuários, ele vai vir aqui, ó. Ah, eu vou ensinar duas coisas, tá? Eu vou ensinar o lado bom e o lado ruim. O lado bom é, tenha o MFA habilitado para todo mundo, tá? Então, clique ali no MFA e habilite o MFA, tá? É bem simples de habilitar. O lado ruim é o seguinte, se o seu ambiente for comprometido e você não tem o MFA habilitado, ou tem o MFA habilitado, mas o usuário que foi comprometido não tinha, por isso que o seu ambiente foi comprometido, você sabe o que que o atacante vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai pegar aqui o usuário, por exemplo, Lara, ele vai habilitar o MFA, beleza? A hora que ele habilitar o MFA, ele vai vir aqui nos usuários, ele vai vir na Lara, ó. E quando ele vir na Lara, ele vai clicar aqui em método de autenticação e vai vir aqui nesse telefone e simplesmente ele vai fazer isso aqui, ó. Você sabe qual que é o telefone que ele colocou aqui? Quem tem ideia do que ele fez? Eu vou colocar um número qualquer aqui, só para vocês terem ideia. Quem tem ideia aí, pessoal, do que vai acontecer nesse momento aqui, ó, que ele fizer o salvar ali? Ele vai habilitar, ó, o André Felipe, ó. Ele vai habilitar um método de identificação no telefone dele. Isso aí, André. E como que você vai recuperar, meu amigo? Como que você vai tentar até abrir um ticket para a Microsoft? Se ele fizer isso aqui em todos os usuários, tá? Então, turma, tomem muito cuidado. Ah, eu tô na nuvem. Não interessa se você tá no... Aí complicou, né, André? Então, não interessa, tá? Se você tá no Azure, se você tá na AWS, se você tá no Google, no Oracle, se você tá, não interessa, tá? É ambiente de nuvem e a responsabilidade da segurança desse ambiente de nuvem é tua. Sabemos das nossas responsabilidades, né? Do ambiente de IaaS, no ambiente de PaaS, no ambiente de SaaS e no ambiente on-premise, tá? Então, para quem não sabe, existe lá o compromisso de responsabilidade sobre estes cenários. E eu acho extremamente importante vocês podem fazer uma pesquisa no Google mesmo, tá? Responsabilidades do mundo de nuvem. Você tem a tua responsabilidade, no caso aqui a Microsoft tem a responsabilidade dela, tá? E a responsabilidade dela é te dar as ferramentas para você se proteger, mas ela não vai te proteger, tá? Agora, é diferente se os servidores delas estão sendo atacados via DDoS, ataque de força bruta e assim por diante. Aí a engenharia de segurança da Microsoft vai trabalhar para que o ambiente não seja comprometido. Mas veja, aqui é teu ambiente. E se você for atacado e o atacante realizar isso em todas as tuas contas, inclusive as tuas contas de acesso global, sinto muito, vai demorar muito tempo para você receber o acesso de novo ao teu portal do Office 365, tá? Então, pega a dica. Aqui também é tudo cultura, velho, né? No nosso webinar. A gente ensina coisa boa, mas também ensina coisa errada. Mas a coisa errada ensinada é para a proteção de vocês, beleza? Para finalizar, eu quero mostrar para vocês o acesso condicional, tá? O acesso condicional está em outro portal, tá nesse portalzinho aqui. E o acesso condicional também está dentro aqui do Azure Active Directory, dentro do Microsoft Entra. Nós temos aqui a acesso condicional, em protegido e seguro, tá? E aqui dentro de acesso condicional é uma outra, né? Já até diz o nome, né? É uma outra condição. Mas antes de eu começar a falar sobre esse cara, eu vou falar a pergunta do Gabriel Santos. É possível eu definir quais os métodos de autenticação que quero que seja solicitado para o usuário? Sim, Gabriel. Aham. Ali anteriormente eu mostrei qual é o método de configuração que você quer que seja configurado, né? Foi o exemplo que eu dei do Microsoft Authenticator, tá? Então isso quer dizer que quando eu habilitar o segundo fator de autenticação, a obrigatoriedade é o Microsoft Authenticator, beleza?
Isso aí, turma. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de acesso condicional. Então, acesso condicional, ele, além de você ter o segundo fator de autenticação, além de você ter a senha segura, né? Além de tudo isso estar imposto, você pode também habilitar isso aqui, o acesso condicional. Ou seja, se por algum momento, algum caso, as suas camadas de proteção foram danificadas, vamos falar isso, tá? Ainda tem essa. Então, essa como seria? Primeira coisa, né? Localizações nomeadas. Então, eu digo o seguinte, amigão, só vai acessar o ambiente do Office 365 ou do Microsoft Azure. Quando eu falo ambiente do Office 365, estou dizendo Word, Excel, PowerPoint, tudo mais, tá? Através do meu endereço IP público. Então, eu venho aqui e digito, por exemplo, lá o endereço IP. Eu vou chutar um, tá? 200, 211, 74, 10. Opa! Esse 200, 211, 74, 10, tá? Eu marco ele como um local confiável e eu digo o seguinte, opa, o que vai acontecer aqui? Esse 200.211.73.10, ele é o endereço meu IP público, privado, né? Ele não muda e está conectado no meu firewall. Ele está conectado no meu firewall, só quem navegar por esse endereço IP é quem vai poder abrir o portal e os aplicativos do Office 365, tá? E ele aceita IPv6 também, tá? Ah, não, mas eu quero fazer diferente. Eu tenho escritórios espalhados no Brasil inteiro, então localização de países. Então eu posso vir aqui, nomear a localização, por exemplo, Brasil, incluir países e regiões desconhecidas para ele abrir mais, tá? E eu venho aqui e marco simplesmente Brasil e crio, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, eu já tinha um aqui, deixa eu excluir um para não ficar embananado. Quer dizer que só do Brasil é possível acessar o meu ambiente, tá? E ainda eu falo que é do Brasil, mas eu configuro aqui, ó, não sei se ele vai abrir, mas eu configuro aqui, ó, configurar o IP de confiança de autenticação multifator. E eu digo que através desses IPs é obrigado ou não é obrigado solicitar o multifator, tá? Então, IPs confiáveis, ó, aqui eu vou lá e coloco os IPs confiáveis, que é a IP da minha intranet, e aqui no caso eu estou ignorando a autenticação multifator, tá? Tem situações que a empresa fala, cara, se está dentro do meu escritório, eu não quero que solicite o segundo fator de autenticação. Fora do meu escritório, eu quero que solicite o segundo fator de autenticação, tá? Tem também a conectividade de VPN, tá? Só através de uma VPN específica, configurada, tudo bonitinho, tá? Integrada ao Azure, autenticada pelo Azure, é possível, e com acesso condicional, é possível você acessar os aplicativos do Office 365, tá? Também é possível fazer essas configurações, tá? E aí, se a gente pegar aqui e for criar uma política completa, o que é a política completa? É o nome da política, né? Por exemplo, acesso apenas do Brasil. Quem que vai respeitar isso aqui? Todos os usuários. Quais são os aplicativos? Todos, né? Ou alguns apenas, né? Posso vir aqui e selecionar quais são os aplicativos. E aqui inclui aplicativos empresariais, tá? Até o LinkedIn, se vocês quiserem. E aqui quais são as condições, né, dessa pessoa acessar o ambiente. Aqui então tem integração com o Intune também. Plataforma do dispositivo. Ele só vai acessar se ele for um Windows. Show de bola. Local. Ele só vai acessar se ele tiver dentro de uma localização confiável, dentro do Brasil. Ele só vai configurar se ele estiver utilizando esses aplicativos utilizando autenticação moderna. Beleza. E ele só vai acessar se o dispositivo estiver incluído dentro de um filtro e ele que bate com uma expressão específica aqui que vocês configuraram, tá? Com todas essas regras aqui, tá certo. Com todas essas regras aqui, você diz conceder ou negar. O que você quer conceder? Quer conceder
através do segundo fator de autenticação. Você vem aqui e selecionar. Eu quero bloquear o acesso. Você vem aqui e bloqueia, aí é o contrário. Aí você está dizendo que todos os usuários, quando tiver no Brasil, né, um exemplo, ele bloqueia o acesso, tá? Mas que todos os outros países vão poder acessar. Não faz sentido, mas é para vocês entenderem a diferença entre permitir e bloquear o acesso, tá? E aqui controlar a sessão dele, né? Ou seja, ele vai acessar o aplicativo usando acesso condicional, ele vai usar as sessões do navegador que são persistentes, eu vou analisar a frequência de entrada, tá? E ainda tem uma questão no Azure Active Directory, mas é no Privileged Identity, tá? É uma configuração que é de Impossible Travel, que é baseado em quê? Traduzindo a viagem impossível. Isso quer dizer que é impossível o Thiago fisicamente estar aqui, né? Que eu estou dentro da Software Sul, estou dentro aqui na nossa sede, né? Em Curitiba. É impossível eu, ao mesmo tempo, estar em São Paulo. Então, quando o atacante que está em São Paulo ou qualquer outro lugar do mundo tentar acessar o meu ambiente, ele vai falar: eita, peraí, o Thiago já está conectado lá em Curitiba. Então, como o Thiago está conectando nessa outra localidade, entendeu? Mesmo em Curitiba, ele analisa o ponto de conexão, tá? Baseado em localizações geográficas. Ele vai fazer o quê? Cortar o acesso meu e cortar o acesso do atacante. O atacante já nem conseguiu acessar, na verdade. E com isso, ele vai solicitar o segundo fator de autenticação e automaticamente fazer a troca da senha, tá? Então, pessoal, com tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, em segurança, em proteção de informação em Azure Active Directory, eu tenho certeza que vocês vão estar muito mais seguros do que talvez vocês estão hoje, né? E a minha apresentação vai ficando por aqui. E aqui também junto vai ficando o meu muito obrigado a todos vocês, né? Tivemos aí praticamente quase 50 pessoas até agora aí com a gente, em 1 hora e 42 minutos de apresentação. E aqui fica o meu muito obrigado. E vocês têm alguma dúvida? Se tiver, temos aí mais 2 minutinhos em respondê-las. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigado, André. Escreveu muito bom mesmo. Parabéns pela apresentação. Luciano Bastos. Valeu, Thiago. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado vocês. É um prazer a gente fazer esses eventos e levar informações a vocês, né? Temos perguntas? Não? Tudo certinho? Pessoal, muito obrigado. A parte da tarde nós vamos falar sobre Intune e eu espero vocês presentes também, né? Claudinei, parabéns, aonde eu encontro treinamento para essas ações? Claudinei, é, vamos lá. Quando a gente fala em treinamento, é algo muito amplo, né? Então, a gente depois pode bater um papo, eu entender as tuas necessidades, tá? A gente trata isso como um projeto, implementando essas soluções junto contigo em forma de treinamento, tá? Isso é uma das possibilidades, mas vamos bater um papo para entender mais as tuas necessidades, tá? Lembra, pessoal, o Microsoft 365 Business Premium, ele é gigantesco e o âmbito de segurança que tem nele é gigantesco também. Então não adianta ir configurando tudo de uma vez, tá? Vamos lá, vamos manter um nível de maturidade. Daqui a pouco, por muita segurança, o que atrapalha? Os nossos usuários, né? Os usuários de vocês, tá bom? Opa, beleza, Claudinei. Fica à vontade, tá? Pode me chamar no privado. Pessoal, muito obrigado. Um ótimo almoço para vocês e às 14 horas nós retornaremos, tá bom? Grande abraço.